Ô, gente, faz tempo que eu não gravo pro YouTube, né? Faz um bom tempo. Não é por falta de vontade, não, da gente, foi o tempo mesmo. Então, eu dediquei um pouco às plataformas de velocidade mais rápida, né? Que é o Instagram, TikTok, assim por diante. E deixei um pouco de lado o áudio, né? O áudio e o vídeo do YouTube e as plataformas de áudio. Mas a gente vai falar sobre uma coisa importante, por isso que eu vim pra cá. Eu sei que os outros são importantes, mais tempo para conversar. Vamos falar sobre diagnóstico, paradoxo do diagnóstico. Ter o diagnóstico é bom, ter o diagnóstico é ruim. O que vale a pena? É ruim, é bom? O que a gente pode levar em consideração? Esse assunto é importante, porque muita gente tem recebido o diagnóstico na fase adulta, e aí, ao deparar com o diagnóstico, tem tido um dilema se é bom ou ruim. E para os pais que estão procurando ou o diagnóstico, eles ficam numa procura incessante. Eu preciso do diagnóstico. É preciso mesmo. Não vou dar spoiler, mas fica aí, vamos conversar. Que a gente, nós pais, cuidadores responsáveis, está sendo visitado conversando com duas amigas aqui. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente tem conversado bastante, né, nas outras plataformas, mas estamos aqui. Já que você está aí, gente, por favor, segue a gente, compartilha. Isso que dá engajamento, porque na hora que alguém procura sobre o autismo, encontra a gente mais rápido. Se você gosta da forma que a gente fala, essa é a forma de você nos ajudar. Ter o diagnóstico é bom, por um lado. O lado bom é você imaginar que uma sala iluminada é sua vida. E em determinados cantos da sala merece uma iluminação diferenciada, que são aqueles spots de luz. Quando você recebe o diagnóstico, principalmente na fase adulta, acende um spot em um canto que precisava de uma certa iluminação, para você entender por que você age assim. Então o diagnóstico vem, ilumina aquele canto da tua vida e te explica por que você age ou responde dessa forma. Nesse ponto, o diagnóstico é muito bom. Por isso que pessoas adultas, ao receber o diagnóstico, eles alegam que houve uma fase de libertação. Agora eu me entendo, sim, porque você sabia da sua vida. A sua vida estava aos poucos sendo iluminada. Talvez não fosse aquela luz imensa a sua vida, mas naquele canto você tinha uma penumbra, você não sabia o que tinha lá, e nesse canto da sua vida estava o autismo e você nunca tinha percebido. Ao colocar luz sobre aquele canto, você para de se condenar. Então foi por isso que eu agi assim, então é por isso que eu respondo assim, por isso que eu não tenho, às vezes, freio para isso, por isso que eu sou tão rígido com essas situações, por isso que eu tenho certa dificuldade, eu tenho muitos desafios quando de repente não acontecem as coisas com uma certa rotina, uma previsibilidade. Então você, ao receber o diagnóstico, você começa a entender sobre você. Então o diagnóstico não significa você, mas que ele é parte de você, do que você foi construído. Então a vida foi te ensinando, todas as outras luzes foram oferecendo para você o que seria a sua vida. Mas você caminhou muitas vezes sem saber o que estava acontecendo em outros aspectos. Aí chega o diagnóstico e dá aquela iluminada naquele canto. E aí você passa a procurar mais informação, passa a se tolerar um pouco mais, se perdoar um pouco mais, e você passa a viver bem. Na fase infantil existe uma referência do livro, daquele conto de Alice: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho tá bom. Não é? Então, quer dizer, o diagnóstico vem para trazer uma luz nesse sentido de você começar um processo terapêutico. Não vou fazer uma coisa por fazer. Eu quero saber o que está acontecendo para poder não gastar tempo ou gastar minha energia numa situação que eu não sei de fato o que é. Então, o diagnóstico precocemente faz com que você, desde o começo, gaste sua energia e seu tempo na direção daquilo que de fato é. Então, saber que a criança é autista vai direcionar os procedimentos terapêuticos para poder melhorar tudo o que ela precisa, dos atrasos que podem estar ali, evidentes ou não, levar a uma condição de autonomia e independência na vida futura. Então, ter o diagnóstico precoce é importante nesse sentido. O lado ruim do diagnóstico, onde vamos começar na fase infantil, o lado ruim de um diagnóstico é porque seu filho vai receber um rótulo. Então, seu filho, até um determinado momento, era uma criança dentro de um espectro de outras crianças, só que era um pouquinho mais desatenta do que as outras,
ou com mais energia que as outras, porque não podemos esquecer que às vezes o autismo vem acompanhado de outras situações, inclusive o TDAH. Então seu filho pode ter as duas condições ao mesmo tempo. Então quando o seu filho recebe um diagnóstico, por si só, todas aquelas pessoas no entorno dela vão começar a fazer estereotipar, ou vão criar um estigma, na verdade, para o teu filho, que vem com o nome de rótulo. Eu sabia que essa criança tinha alguma coisa, sabia que ela era autista, tá vendo? Não, mas acho que o médico errou, acho que ela é TDAH. Então começam, ela perde o nome, perde a sua identidade como criança e vira autista. Então, inclusive os pais muitas vezes se equivocam quando recebe o diagnóstico, o filho para de ter o nome e passa a ter um diagnóstico. O autista lá de casa. O meu filho autista, quando fala, inclusive em grupos de WhatsApp, que só tem mães e pais de autistas, muita gente fala, meu filho é autista? Cara, se você está num grupo de WhatsApp, se você está num grupo de pais e mães, crianças, jovens autistas, a gente está falando de autistas. Então você fala seu nome do seu filho, aprende isso, o nome do seu filho, e não o diagnóstico. Então, quando o diagnóstico chega, esse é um grande problema. A criança perde a identidade e ganha um rótulo. Um rótulo que tudo que ele fizer, tudo que ele ou ela fizer, vai ser por conta do diagnóstico. Se ele de repente ou ela, ele descompensa por uma situação que ele não teve o favorecimento, ele vai fazer uma birra. Mas ele é autista, não vamos mexer com ele. Talvez ele não queira comer alguma coisa, não seja seletividade, mas seja simplesmente porque ele não quer comer e vai fazer birra porque não quer. Isso é um traço de inteligência, porque ele sabe negociar aquilo que ele não quer. Mas o diagnóstico força a barra para dizer que é a seletividade, força a barra para os pais dizerem que é por causa do autismo. Então, de repente, se uma criança vai para um local onde tem muitos estímulos, o autismo promove na criança muitas vezes reações assoberbadas ou não. Mas se ela tiver uma reação, porque ela naquele local ela nunca foi, e ela reage ou ela sai correndo, os pais já vão falar que isso é eloping, que é aquela criança desembestada, correndo, né? Desembestada é um termo do Nordeste, tá, gente? Eu vim do Nordeste, por mais que eu moro em Mato Grosso, eu vim de Sergipe, então tem vários termos aqui que não tem nada a ver com termos ruins, mas é do nosso linguajar, assim, nativo. É importante deixar isso bem claro, porque por vezes muita gente fica procurando uma falha, uma pequena linha, para poder parar de escutar o que o outro está falando como verdade. Então isso inclui porque quando recebe o diagnóstico, quando alguém fala para ela, seu filho faz isso não é porque ele é autista, é porque ele é uma criança. A pessoa fecha o cara, não, meu filho é autista, por isso que ele faz isso. Então a gente vive um momento eterno de negação. E isso vai ter uma consequência tremenda na fase adulta. E a gente, quando fala do adulto que recebe o diagnóstico, temos um grande problema quando de repente ele apaga todas as luzes. Lembra da história que nós contamos da sala iluminada e num canto tem um spot? Quando a pessoa autista apaga todas as luzes da sala e fica só com o spot do autismo ligado. E aí começa a ampliar aquilo que o diagnóstico deu para ele. Mas eu sou hipersensível. E aí eu começo a fazer caracterização daquilo que eu nunca tive. Às vezes a gente percebe que pessoas autistas acabam se sentindo melhor ao se entender. Mas eu agora colocando fone de ouvido, eu me concentro melhor, porque ele se entende, agora ele entendeu por causa do TPS, esse excesso de estímulo atrapalhava. Então com o fone de ouvido, perco o medo de usar um fone de ouvido, porque isso me faz bem. Mas por vezes tem gente que fica utilizando esses instrumentos para poder caracterizar e mostrar para as pessoas que ela é autista. Olha, gente, sou autista. Essa fase de baixa estima, em que isso não é do autismo, isso é da pessoa. Por vezes a gente quer ser diferente para chamar atenção. Ou ser diferenciado. Uma pessoa coloca uma tatuagem para de repente falar assim, olha, eu sou diferente, eu tenho uma coisa diferente dos outros. E tem pessoas, ao apagar todas as luzes e só acender do autismo, quer chamar atenção para o autismo e não para si. Tudo que eu fiz ou faço a partir de agora, já sei quem eu vou culpar. É culpa do autismo. E aí a gente fala que essa pessoa precisa de ajuda. Não vamos confundir, tá, gente? Temos pessoas que se entenderam como pessoas autistas, a sala está iluminada, o cantinho acendeu a luzinha e ele ou ela começa a se perceber e respeitar a sua pessoa dentro das suas limitações, possibilidades e desafios. Outras pessoas não. E aí a gente vê bastante disso na web, e tem visto muito na web, pessoas criando um estereótipo, uma caricatura do autismo que não tem nada a ver. Pessoas que de repente gritam
mas botam fones de ouvido. Aí é meio assim, estranho essa situação, porque na verdade, como falar sobre isso? Você não está botando fone de ouvido para diminuir o ruído, então por que você está gritando tanto? Então baixa o volume, coloca o fone com redução, existem fones apropriados para isso. Não estou te ensinando a viver, mas estou te ensinando, mostrando que de repente deixe as outras luzes acesas da sala. Não deixa só do autismo ligado, o spot do autismo ligado. Esse assunto é importante para pais e pessoas autistas adultas. O diagnóstico tem um lado bom e um lado ruim. E você tem que conviver com as duas situações. E o conviver com essas duas situações denota que você precisa aprender e respeitar a condição autista. E não se preocupe, inclusive para a lei, tá, gente? Você não precisa ser de diagnóstico de autismo para poder ter uma educação diferenciada na escola. Basta que seu filho tenha uma necessidade, um atraso. A escola é obrigada a dar a educação diferenciada. Agora, se você de repente quer o diagnóstico para o seu filho, ter alguém para ele, só para ele, para cuidar dele, talvez o problema não seja do autismo, seja seu. Né? Então, quer dizer, o diagnóstico do autismo é para poder ajudar o seu filho no procedimento terapêutico, que é levar ele à autonomia, e não para tornar ele a pessoa mais importante do planeta. E você que recebeu o diagnóstico na fase adulta, não é o diagnóstico que vai fazer você ser a pessoa mais importante do planeta também. Então a gente precisa falar sobre o autismo dessa forma, com maturidade, porque por vezes a pessoa autista esquece que ela é uma pessoa antes mesmo de receber um diagnóstico. Então, vamos conversar sobre o diagnóstico, vamos levar o diagnóstico a sério. Isso é importante, tá, gente? E essa conversa pode ser mais vezes, outras vezes. Espero que você tenha entendido. Vale a pena de conversar. Converse com as pessoas perto de você. Será que eu estou fazendo isso que ele disse? Será que de repente meu comportamento está indo por esse caminho? Essa é a reflexão de hoje. Tá bom? Até a próxima.